Estamos de volta e acesse nosso site istamanaus.com.br. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o secretário da Cefaz, Dr. Afonso Lobo. É só conferir. Estamos de volta, agora no terceiro bloco, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Afonso Lobo, secretário da Cefaz. E claro, na Cachaçaria do Dedé, porque tudo acontece aqui de bom. Cachaçaria do Dedé, agora com o seu novo serviço, o Delivery do Dedé, 3646-6000. Você pode ficar na sua casa ou no conforto do seu trabalho e solicitar a sua refeição ou o seu produto do empório da Cachaçaria do Dedé. Então, Afonso, a gente falou, praticamente passou o pano como um todo, mas a gente sabe também que o distrito arrecada, aliás, paga os impostos bastante altos, tanto federais como estaduais. Esses impostos são aproveitados no nosso estado? Bem, é importante ressaltar que mesmo sendo um polo aqui de incentivos, aqui no polo industrial de Manaus, a nossa indústria paga bastante imposto. Tanto assim que, se você comparar a arrecadação do ICMS do estado do Amazonas com o PIB, ela representa em torno de 7,5%, grosso modo. Enquanto que a média nacional é em torno de 7%, ou seja, o Amazonas, mesmo sendo uma área incentivada, ela tem uma arrecadação proporcionalmente falando, maior que a média nacional. E a leitura que se tem aí é a seguinte: ou nós somos bons arrecadadores, ou o Brasil é uma zona franca geral. Eu acho que é um pouco de cada um. Um pouco de cada um. Essas situações. Bem colocado. Realmente o distrito arrecada muito, e não só tributos estaduais, mas federais também. Para se ter uma ideia, na região norte, aliás, na segunda região fiscal, que são todos os estados da região norte, menos o Tocantins, que não faz parte da região norte, da segunda região fiscal da Receita Federal, nós representamos em torno de 65% da arrecadação, só o Amazonas, certo? Em onde tem Pará, Rondônia, Acre, Roraima, então só o Amazonas em torno de 65%. Doutor, essa lei que convalida os incentivos fiscais, isso pode prejudicar o polo Zona Franca de Manaus? Edson, na avaliação da equipe técnica da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento, hoje brilhantemente conduzida pelo Dr. Tomás Nogueira, não, isso não acontecerá. Muito pelo contrário. A convalidação dos incentivos concedidos ao arrepio do CONFAZ é um passo necessário para a implementação da reforma do ICMS. Esses investimentos que foram concedidos, os benefícios sem o CONFAZ, eles estão aí, é um dado da realidade, não competem com os nossos investimentos, porque eles não deram incentivo para a empresa de televisão, nem para as empresas de duas rodas, nem de ar-condicionado, nem de concentrado. Porque esses produtos... Então foi para quem, então? Esses empreendimentos, eles têm como base de decisão de investimento os tributos federais. Então, as empresas que vieram para cá não vieram por causa do ICMS, elas vieram por causa do mix, tributos federais e ICMS. Os outros estados, eles competiram entre eles, ou seja, eles disputaram aqueles investimentos que estavam, digamos assim, que tinham a decisão de investir baseada apenas tão somente no ICMS. São empresas de confecção, de calçados, algumas de veículos de passeio, tá certo? De vários tipos de produtos,
produtos de vidros, de alimentos, agroindústria e por aí afora. Essas empresas, elas foram atraídas por conta desse tipo de investimento que não compete em nada conosco. Então, tem que regularizar essa situação para que nós possamos avançar, porque interessa à Zona Franca de Manaus o fim da guerra fiscal. E o que está projetado é o seguinte: o ICMS, no longo prazo, ter uma alíquota interestadual, sair de uma alíquota de 12 hoje para uma alíquota de 4. 96%, 94% das operações vão estar baseadas nesta alíquota. O Amazonas, que hoje, em relação à Zona Franca de Manaus, dá 12, ele sairia de 12 para 10. Então, eu pergunto, enquanto os outros têm uma perda de competitividade da ordem de 200%, nós perdemos só 20%, ou seja, 10%. Então, o ganho é total, nós ganhamos, não tem como não ganhar. Para a gente encerrar, então, o corredor econômico com o Peru, como é que vai funcionar e que benefícios vai trazer o nosso estado? Bem, nós recebemos recentemente, ainda nessa semana, o embaixador do Peru com sua equipe e disse ao senhor governador e para a sua equipe que o Peru, nosso vizinho, está com firme propósito de se integrar ao Brasil e ao Amazonas, à Amazônia, como uma alternativa logística e também comercial. Eles já têm uma estrada que liga o Acre até o Pacífico e agora estão pretendendo construir uma ferrovia que liga os principais portos deles no Pacífico a Acre e Rondônia. E a partir de Rondônia pegaria a hidrovia do Madeira como alternativa logística, uma alternativa de transporte. Então, hoje, os insumos industriais que precisam dar uma volta muito grande até chegar no Rio Amazonas e chegar até Manaus, eles viriam da Ásia via Pacífico e chegando no porto, nos principais portos deles, viria por rodovia ou ferrovia até Rondônia, de lá pegaria a hidrovia do Madeira e chegaria a Manaus, encurtando o tempo e o dinheiro e o custo da operação. Eu acho que isso é uma alternativa interessante, além de uma outra muito importante. Como você sabe, o Amazonas já tem comprovadamente, já descoberto e já em fase de implantação, uma indústria para explorar o potássio. Temos um grande potencial de gás que poderá ser matéria-prima, que é matéria-prima do fertilizante nitrogênio. Então, do NPK para fertilizar a agricultura, nós já temos o N e o K. Falta o fósforo. Quem tem o Peru tem o fósforo. Então nós podemos trazer o fósforo do Peru e juntar com o nitrogênio e o potássio que temos e abastecer todo o grande celeiro agrícola do país, que é o Centro-Oeste, a partir do estado do Amazonas e a hidrovia do Madeira. Gente, eu gostaria imensamente de continuar essa conversa, porque quantas informações a gente tem aqui que normalmente no nosso dia a dia nós não temos. Ele tem, porque a equipe toda, existe uma equipe trabalhando, pesquisando e informando. A gente nem sempre tem essas informações, porque são até então também um pouco sigilosas. Mas, infelizmente, nosso tempo foi-se. Então, Afonso, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco mais uma vez e coloco a você o nosso programa para tantas quantas vezes o senhor assim o desejar. E ficamos por aqui então, na próxima quinta-feira, às 17h30, no seu canal 26 da NET Cidade, sábado, 11 horas da manhã, no seu
na sua TV em Tempo no SBT, na sua TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Muito obrigado à Cachaçaria do Dedé, muito obrigado aos gestores, primeiro aos proprietários, ao Dedé e ao Rogério Perdiz, e aos gestores Diego, Calado e Augusto e Alessandro, que está assim sempre dando aquele ar de boas-vindas para nós. Até lá!